Gente, no episódio de hoje, na verdade, nesse episódio, vamos conversar sobre reprodução humana, sobre fertilidade. O que leva uma mulher, talvez, ter mais facilidade para engravidar ou não? Quais são os fatores que envolvem todo esse universo da reprodução humana? E olha, por coincidência, eu estava vendo o Instagram da doutora Ionara e eu falei assim, gente, que interessante esse assunto. Doutora, você quando vai estar aqui na região? Eu vou aí semana que vem. Ela tá aqui. Doutora Ionara Barcelos, tudo bem com você? Tudo ótimo, Thiago. É um prazer estar aqui, você sabe, né? Prazer é todo meu. Nossa, que legal. Foi muita coincidência, eu acho. Ou enfim, era pra ser, era pra acontecer isso. Sim. E quando eu vi aquele vídeo seu falando, na verdade era um desabafo seu, né? De médica, de mulher, enfim. Antes de falar desse desabafo, você estudou reprodução humana e trabalha com isso há quanto tempo, Ionara? Eu fiz o meu R3 em reprodução humana em 2005, então tem muito tempo, né? Eu fiz na USP de Ribeirão Preto e fiz o mestrado nessa área, o doutorado, e vim aqui para a região por volta de 2008. Então, e trabalhei aqui na região de 2008 até 2020. Né? Verdade. 12 anos. Eu tenho até, na verdade, 2019, 2020, ali um pouquinho na pandemia, né? Sim. Até que nós paramos. Foi ali onde que a gente se conheceu, né? Eu conheci você um pouco antes ainda. Um pouco antes, eu vim aqui no seu programa, acho que eu participei do seu programa umas 3 ou 4 vezes. É verdade. E eu tenho um carinho muito, muito, muito grande por essa região, né? A região legal. onde eu realmente comecei a trabalhar na reprodução humana. Fui docente da Unioeste aqui de Cascavel por todo esse período de 2008 até 2020, né? Então, eu tenho um carinho muito grande. Meu filho nasceu aqui, né? Então, ele esses dias... Mãe, eu sou paranaense, todo orgulhosa. É porque então, você é mineira. Eu sou mineira, isso. Olha então, só. Mas eu falo que eu tenho um coraçãozinho, eu falo que é meu coração verde, que é aqui paranaense, entendeu? É verdade, né? Ionara, quando eu vi, então, no Instagram, esse desabafo, você estava falando um pouquinho sobre planejamento reprodutivo. E eu achei super interessante, porque, na verdade, nem todo mundo pensa nisso. Ou pelo menos assim, eu já vou fazer uma correlação com as mulheres que deixam para engravidar muito mais tarde do que antigamente. E aí, quando elas vão tentar engravidar, não é mais tão fácil como poderia ser se fosse antes. Como que você vê tudo isso? Por que que esse planejamento reprodutivo é tão importante? Bom, vejam só. Antigamente, nós não falávamos esse termo planejamento reprodutivo. Nós chamávamos de planejamento familiar. E esse termo ele foi modificado por um motivo. Quando nós falávamos em planejamento familiar, nós focávamos muito em anticoncepção. Então, como orientar essa paciente para que ela tenha filhos quando ela quiser, mas no sentido de não engravidar na adolescência, dela ter o controle sobre quando ela poderia engravidar, no sentido de evitar a gravidez. Evitar, como não engravidar. Exatamente. Então, o foco era em não engravidar. Tá? E esse foi o nosso foco por muitos anos. A pílula anticoncepcional surgiu na década de 60. Eram pílulas com níveis hormonais muito elevados, de muito desconforto, às vezes, para a paciente usar, muita cefaleia lá nesse início. E a nossa tecnologia dos contraceptivos, ela evoluiu muito bem ao longo dos anos. Chegando ao ponto de aproximadamente 15 a 20 anos atrás, nós começamos a usar uma técnica que nós chamamos de contraceptivo de longa duração. O que é isso? São aqueles DIUs ou sistemas intrauterinos, o melhor nome para esse medicamento é sistema intrauterino, que era o Mirena na época, não tenho nenhum problema em falar o nome, porque só existia esse, Sim, é o Mirena. Todo mundo conhece. E conhece, então foi o Mirena. Recentemente o Cailina, e qual é a diferença do Cailina? É que ele é um pouco menor do que o Mirena, então ele é muito bom eventualmente para uma mulher no Ligesta, uma mulher que nunca gestou, ele é um pouquinho menor, então tem algumas vantagens.
e o Implanon mais recentemente. Por que eu estou falando desses 3 nomes? Porque eles são aqueles que nós consideramos LARC contraceptivo de longa duração. Tinha o DIU de cobre, o DIU de prata, mas do ponto de vista de eficácia, esses contraceptivos de longa duração, que foram esses que eu expliquei para você agora, eles são muito eficazes. A eficácia deles chega a se equiparar a uma eficácia de uma laqueadura tubária. Nossa, então veja. Eles não permitem mesmo a gravidez de verdade. De verdade, a taxa de falha é de aproximadamente 0,4%, 0,6%, ou seja, é muito, muito baixa. Então, diante disso, vejam, nós temos pílulas anticoncepcionais, contínuas, que ciclam, temos contraceptivo só de progestagênio, então temos várias pílulas. Acrescido a isso, nós temos os LARCs, que são esses que eu expliquei e que fazem uma contracepção muito boa. Então a mulher deixou de se preocupar com isso, ela coloca um contraceptivo desses, por exemplo, vai ficar Mirena, quanto tempo? 5, 6 anos, com, por exemplo, Mirena. 5, 6 anos? 6 anos. Sim, nós já temos a orientação para uso mais prolongado. E o Cailina por 3 anos, desculpa, ele é um pouquinho menor. Mas ela fica com esse contraceptivo e ela pode tirar um e colocar outro. Então, assim, ela simplesmente não se preocupa mais com isso. Ela vai conseguir evitar a gravidez. E aí, qual foi a questão do vídeo que você está me falando? Foi a seguinte: as mulheres e nós, ginecologistas, aprendemos muito bem como fazer contracepção. Só que o que começa a acontecer? O que começa a acontecer? Essa paciente está fazendo uma contracepção lá já há 10 anos, 15 anos, e ela nunca se preocupou em avaliar sua própria fertilidade. E quando ela para de usar esse contraceptivo, e aí nós vamos avaliar, muitas vezes ela já está com uma perda da reserva ovariana. Então, hoje nós mudamos o termo, lembra ali atrás que eu falei que falávamos em planejamento familiar? Sim. Hoje nós falamos em planejamento reprodutivo. Por quê? Porque eu preciso contemplar 2 aspectos. Um é a contracepção propriamente dita e outro é quando você pensa em gestar, quantos filhos você quer ter e nós fazermos esse planejamento junto com a paciente. E muitas mulheres... É um acompanhamento, literalmente. É um acompanhamento. Então, é uma conversa que o ginecologista deve ter com a sua paciente e, se ele não tiver, que a mulher assuma essa responsabilidade também de perguntar ao seu ginecologista. Uma pergunta muito comum. Mas por que eu usei anticoncepcional? Eu economizei meus óvulos porque então eu não ovulo? Não, você tem uma perda do número de óvulos programada. A pessoa tem uma perda programada mensal. Tá, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu também quero ver se as pessoas em casa vão conseguir entender. E se eu estou certo no meu pensamento. Antigamente, eu vou dizer esse termo antigamente, as mulheres engravidavam muito novas, né? Com 20 anos, a minha mãe teve com 25, outras bem mais jovens ainda. Com o passar do tempo, quando a mulher chega nos 30, 35, 40 anos de idade, a produção desses óvulos diminui e essa facilidade para engravidar, consequentemente, também diminui. O fator idade é talvez o fator primordial para que isso realmente aconteça? Perfeita sua colocação. A idade é o fator prognóstico mais importante para a chance de gravidez. Pronto, você falou tudo. Então, sim, quanto mais cedo a mulher engravidar, melhor. Se ela tiver o plano, se ela tiver vontade de ter 2 filhos, 3 filhos, ela precisa começar mais cedo. Às vezes eu recebo no consultório, a paciente chega aos 37 anos e ela quer ter 3. Tudo bem, a gente vai ter que ter assim... Tudo, é um jogo de cintura para chegar depois lá com 40 no terceiro. Exato, hoje nós temos alguns recursos, mas é muito importante dizer que os recursos que nós temos na reprodução humana para tratar uma paciente, por esse exemplo que eu dei aos 37 anos que quer ter 3 filhos, ótimo, nós temos recursos, mas pode ser que não dê certo. Né? Às vezes as pessoas acham que a reprodução humana vai resolver todos os problemas e às vezes não é assim. Entendeu? O que é o melhor? O melhor, gente, é engravidar naturalmente aos 25. Vamos falar o que é o melhor? O melhor é isso. É isso.
Entendeu? Inclusive, tem alguns estudos mostrando, é muito interessante, que, assim, antes dos 25, a gente tem, às vezes, até um pouquinho mais de risco de aneuploidias antes dos 25 anos. Então, a idade linda, a idade de ouro seria 25 anos. Então, assim, qual a melhor época para engravidar? Dos 25 aos 35. Eu não tenho a menor preocupação em dizer isso do ponto de vista de chance de sucesso e de menor riscos, por exemplo, do bebê, por exemplo, de malformações. Isso, ao mesmo tempo, eu sei que é talvez estranho para algumas pessoas, porque quando você olha para a mulher, por exemplo, que cresceu ouvindo que a mulher tem que ser independente, que tem que ter a sua carreira, tem que estudar, tem que fazer as coisas, e eu acho isso sensacional. Mas aí você tem que entender esse outro lado, que sim, você pode ter tudo isso, mas você também tem que planejar para que, quando você terminar os estudos ou sua carreira, enfim, se você quer ter filho, você tem que ter planejado tudo isso, porque senão fica muito mais difícil. Exatamente, Thiago, você disse tudo. É o seguinte, a mulher... Hoje nós estamos vivendo, assim, de uma certa forma, às vezes algumas mulheres até tentando retornar, não, eu quero ser mãe, eu quero adiar isso, a minha profissão, eu dou mais importância para isso do que para a minha profissão, tudo ok. Acho que, assim, tem que ser uma decisão esclarecida, sim, né? Sem dúvida. Sim. Mas a mulher que realmente ela quer priorizar a carreira, eu costumo dizer, médica, gente... A gente estuda 6 anos, depois são 3 anos de residência, depois você vai fazer uma subespecialização. Você vai ter filho tarde. Não tem jeito. A não ser que você tenha filho no meio de toda essa história. Mas se você vai ter filho tarde, você sabe disso. A gente faz muito congelamento de ovos, médicas, advogadas, mulheres, às vezes, que realmente estão focando na carreira. E o congelamento de óvulos é uma estratégia bastante efetiva. Assim, isso é muito bom para que nós tentemos preservar a fertilidade. É 100%? Infelizmente, não. Não podemos falar isso. O que é o melhor? É como eu disse para você, é engravidar ali entre os 25 e 30 anos. Esse é o ouro. Não quero, não posso, ótimo. Então, nós temos algumas coisas, os recursos que nós temos disponíveis para que você possa adiar a sua gravidez. Doutora Ionara, congelar óvulos é uma coisa que ainda é muito cara? Claro que a gente não pode falar valores nem nada, porque depende de cada caso, depende de cada paciente. Mas para as pessoas terem ideia, como que funciona o congelamento de óvulos? O congelamento de óvulos hoje ele é muito mais acessível, muito mais do que já foi. Por quê? Primeiro, porque nós temos mais clínicas fazendo o procedimento, os protocolos de estimulação ovariana. O que são os protocolos? Os medicamentos que a paciente precisa usar para fazer a estimulação ovariana para a gente ter aquele tanto de óvulos. Os protocolos hoje são muito mais acessíveis, são muito mais em conta do que já foi no passado. Então, diante disso tudo, nós temos realmente procedimentos mais acessíveis, um número maior de clínicas fazendo, então ficou bem melhor. Ficou melhor. Qual é a grande questão do congelamento de óvulos? Como você disse, quanto mais jovem a paciente, melhor a qualidade dos óvulos. Mas quanto mais jovem, menos consciência do que necessidade existe. Por isso que nós estamos aqui, né, Thiago? Exatamente. É por isso que a gente está falando disso. Aqui. Porque se ela tem essa consciência mais cedo, ela vai se planejar melhor. Então, vamos lá. Se ela congela óvulos, vamos colocar assim aos 30 anos, que é um bom tempo. Ela tem que não é a idade do ouro do 25, mas não é, mas tá ali, né? Isso, 30 anos é lindo, tá? Ótimo. 30 anos é uma idade excelente. Realmente, aos 25 é só uma mulher muito orientada, muito... que tenha... Entendeu? Ou que a mãe conversou com ela. Tô falando é o que acontece no meu consultório. Sim. Você entendeu? 25 é muito raro eu ter uma paciente congelando aos 25. Mais comum é aos 30, até porque a gente tem algumas campanhas, 30 congelou, fez 30. Então assim, a gente já tem algumas campanhas para alertar a mulher de 30 anos. Okay. Sim, 30 anos, gente, lindo. Tá? O ideal é antes que faça esse congelamento antes dos 35 anos. Por que a idade é importante? Porque se ela congelar mais cedo e nós tivermos ali um número específico de óvulos, a gente tem uma chance muito grande da gente alcançar
ali a percentagem, que é o ideal, de 80% a 90% de chance de ter um bebê em casa com aqueles óvulos. Que é isso que nós queremos. É um óvulo saudável. Mais saudável. Então, eu vou precisar de um número menor de óvulos para chegar nessa chance de 80% a 90% de ter um filho em casa. Entendi. Se a mulher congela aos 35, eu vou precisar de mais óvulos. Então, pode ser que aos 30 ela faça um ciclo. E ela alcance esse número. Aos 35, pode ser que nós precisemos de 2 ciclos. Entendeu? Entendi. Aos 30, eu posso congelar aos 37? Claro, pode. Mas nós vamos precisar de um número maior de ciclos, nós precisaremos ter mais óvulos congelados para que nós tenhamos aquela chance de 80%, 90% de ter um bebê em casa. Por isso, quanto mais cedo, melhor. Hoje, qual que é a média de idade das pacientes que vão até você para conseguir, para tentar, né, engravidar? Porque, por exemplo, como a gente estava falando, a idade ideal seria 25, 30, ok. Mas aí, como eles vão deixando para depois, qual que é a média de quem procura você? Acima de 35 anos. De 35? Sim. Que procura, você está perguntando para congelar óvulos? Para tratamento fertilidade, isso. Desculpa, isso. não... Para congelamento de óvulos, em geral, antes dos 35, mas nós já temos mulheres que, aos 35 eu não consegui, não me planejei, estou vindo congelar aos 37, 38, 39, enfim. Agora, para tratamento de fertilidade, em geral, acima dos 35 anos, seguramente eu te digo que as mulheres têm procurado nessa faixa etária. Acima de 37, até para ser mais exata. Mais de 37 anos. O que leva a uma mulher a ter infertilidade? Eu sei que deve ser muita coisa, mas, né? Então, assim, vamos aos fatores que levam vamos a a isso. alguns fatores. Eu acho que um deles, você já falou e falou muito bem. Quanto maior a idade da mulher, maior a possibilidade dela não ter óvulos normais. O que eu estou dizendo? Existe um processo de divisão celular do óvulo, eu não vou falar de nada muito específico aqui, fica tranquilo, Thiago, mas assim, existe um processo de divisão celular que piora nós temos uma piora dessa qualidade de divisão celular com a idade da mulher. Então, eu costumo dizer assim, aos 37 anos, de cada 5 óvulos, ela vai ter ali um óvulo bom, vamos dizer assim, entende? Assim, não, aos 37, digamos 3, a cada 3 ela tem um óvulo bom, aos 40 anos, de cada 4 tem um óvulo bom. E é importante a mulher ter ideia disso, porque naquele mês ela está ovulando um. Às vezes, aquele mês, ela acertou tudo, organizou tudo, ela teve relação no dia mais fértil, mas o óvulo não era bom. Não era o bom. Você entendeu? Então, assim, bom, enfim. Então, um dos fatores, que é o principal, idade. Pronto, idade. Outros fatores ovulatórios, tá? Então, o que eu tô falando? Tô falando de SOMP, que é a Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina, antigamente chamada SOP, eu preciso explicar aqui, porque às vezes a paciente sempre ouviu falar em SOP, esse nome não existe mais. Mas a SOMP, ela é uma síndrome essencialmente anovulatória. O que a mulher tem? Ela tem aumento de acne, pelos, ela tem uma disfunção metabólica, principalmente ligada à insulina, ao metabolismo da glicose. Então, insulina, ela faz uma resistência insulínica. Essa resistência piora a qualidade ovulatória, então ela não ovula corretamente. Além disso, ela tem aumento de níveis de androgênios, que são hormônios masculinos, que também atrapalham nesse processo de recrutamento folicular. Então, SOMP é uma causa comum. SOMP é uma causa frequente de procura mais precoce no consultório, porque a paciente, às vezes, ela para aos 28 anos e não ovula. Ela tem ciclos irregulares. O fato de ter ciclos irregulares é um alerta e é uma das condições mais fáceis da gente tratar no consultório. Olha só. Porque o que eu preciso fazer é com que essa paciente ovule, tá? Então, das causas anovulatórias, essa é uma. Outras causas são ligadas, por exemplo, a doenças tireoidianas. Às vezes a paciente tem alguma alteração tireoidiana que pode estar atrapalhando a ovulação. Que são hormônios, né? Que são hormônios, isso. Alterações de níveis de prolactina, que é um outro hormônio que pode atrapalhar a ovulação. Então, do ponto de vista de ovulação, isso é algo importante. Sim, mas assim, qualidade de vida no sentido de dormir bem, uma boa alimentação, isso interfere também? Interfere, acho que a gente pode falar sobre isso. Eu vou falar de um ponto que você falou, qualidade de vida, ganho de peso. Então, o excesso de peso é algo que tem um impacto sobre a qualidade ovulatória.
a qualidade do gameta, tanto da mulher quanto do homem, mas nós estamos falando da mulher. Sim. Mas um peso excessivo, essa cascata hormonal que eu expliquei para você, até que leve lá a paciente a ovular, a obesidade atrapalha, porque essa paciente faz resistência à insulina e ela faz uma ovulação semelhante ao que acontece na paciente com SOMP. E o fator de risco é só a obesidade. Essa paciente, ela perde 5 a 7% do peso corporal e ela volta a ovular. Olha aí como é bom perder peso. Que entendeu? interessante, né? Então, assim, é uma coisa que se relaciona com a outra, Exato. né? Não tem jeito. Então, assim, a perda de peso melhora, sem dúvida, a qualidade e a qualidade ovulatória. E a mulher pode engravidar. Às vezes ela está com dificuldade de engravidar, mas é porque ela está acima do peso. Olha que... não, assim, perder peso, gente, é um negócio assim, sensacional em vários níveis. Sim. Do ponto de vista da fertilidade, é muito bom, tá? Mas ainda sobre a... Pode? Não, é porque eu fico pensando assim, por alguma coisa, que assim, eu ia dizer, é só perder peso, mas não é só perder peso, porque não é tão simples perder peso agora, assim. Agora melhorou, porque nós temos tratamentos para obesidade. Muito mais eficientes e rápidos. Muito mais eficientes, que a gente pode fazer um parênteses aqui, que devem ser feitos por pessoas qualificadas. Nossa, isso eu não tenho a menor dúvida. Sim, a Cris, o meu primeiro podcast aqui foi a Cris falando sobre as canetas. Sensacional. Ela pode usar, sim, desde com orientação médica, desde que saiba com quem você está fazendo. Sim, não tenham dúvida, gente. O tratamento de obesidade revolucionou uma geração inteira. Nós vamos ter, a gente está saindo um pouco do tema da fertilidade, mas assim, nós estamos falando de saúde, né? Nós vamos ter melhora de parâmetros cardiovasculares. Eu tenho certeza disso. Parâmetros neurológicos, nós vamos ter melhora de tudo, simplesmente porque as pessoas vão ficar menos obesas. Mulheres engravidando muito mais rápido. Mulheres engravidando mais rápido, mas não pode engravidar usando Monjaro, gente. Também tem isso, né? Essa coisa do bebê Monjaro, a gente ainda não tem dados de segurança. Então, isso é um assunto, né? Tem que ter bastante cuidado ainda nessa questão. Mas, vou concluir. Você estava perguntando sobre as causas de infertilidade, né? Uhum. E aí, então eu estou falando de causas ovulatórias. Sim. Nós temos, ainda nas femininas, causas tubárias. Às vezes essa paciente teve uma infecção, lá atrás uma infecção do útero e dos ovários, e aí ela teve uma obstrução tubária. Então, assim, não tem jeito, né? Se a tuba não funciona, não passa. Isso. Ela pode ter causas... de cavidade uterina, tem algum mioma dentro da cavidade ou pólipo que pode atrapalhar a anidação do embrião, né? E aí as causas masculinas. Isso que eu ia falar, porque a gente tá falando só das mulheres. E os homens, eles têm um fator ali fundamental nisso. Só 50%, né? Só 50-50. Então, fatores masculinos, e isso é algo que é muito importante, Tiago, que a gente precisa conversar, porque assim, tem muitas vezes, às vezes... Primeiro, maridos, façam o espermograma, pelo amor de Deus, né? Isso é o mínimo. Eu estou investigando tantas coisas nas mulheres, eu preciso avaliar a qualidade espermática do homem. Na verdade, eu acho que é meio que quase que uma das coisas essenciais. Vai consultar, a mulher, mas o homem já tem que fazer o exame, com certeza, tem que saber o que é. Exatamente, é o exame. Tem alguns outros que nós pedimos para avaliação até da parte hormonal do homem também, mas o espermograma é o básico, né? E o homem... isso tenha sido cultural, mudou muito. Hoje o homem, assim, ele está muito mais tranquilo para conversar sobre isso, né? Sim. Sem dúvida. Mas, antigamente, o homem achava que era a mulher que tinha que investigar. E, de fato, não. E outra coisa, a mulher, às vezes, ela se cuida muito porque ela vai engravidar, mas o homem tem que se cuidar também, porque 50% da carga genética vem do homem. E isso pode ter impacto no desenvolvimento do embrião. A doutora Ionara estava aqui quando a gente estava começando, antes de dar início aqui o papo gravado, literalmente, que uma das coisas que as pessoas não se dão conta é que o álcool tem um papel nisso tudo que pode fazer com que o homem tenha menos possibilidade de engravidar a esposa, a companheira e assim por diante. Hoje nós falamos, eu gosto muito desse tema, que são os fatores modificáveis, Tiago. Então, assim, o que eu estou falando? Eu estou falando que nós temos algumas pequenas modificações que a pessoa pode fazer para ter melhora da sua qualidade do gameta, tanto do óvulo quanto do espermatozoide. Em relação ao álcool, por muitos anos a gente falava muito sobre o cigarro.
Então, assim, cigarro tem um potencial oxidativo muito grande. Sim. E o estresse oxidativo piora muito esse processo de divisão celular. E tem um impacto muito grande sobre os espermatozoides. Então, eu sempre falei muito sobre cigarro, sobre o contato com agrotóxico, que aqui na região nós temos pequenos produtores, e às vezes tem realmente contato com agrotóxico, isso é muito importante, tá? Uso de esteroides anabolizantes. Esse a gente tem que fazer uma pausa grande só para falar sobre isso. Só para falar disso, né? Porque isso é um tema, né, muito grande. Então, assim, eu vou falar uma coisa que eu acho que é muito importante. O uso de esteroides anabolizantes com objetivo de melhora de performance em academia, isso é um ponto. E o uso de esteroides anabolizantes que às vezes está dentro ali da prescrição e às vezes nem o paciente sabe, assim, às vezes algumas prescrições são feitas, eu acho isso muito grave, e eu já recebi paciente às vezes que estava usando, porque para emagrecer, para ajudar. E daí não sabia que estava prejudicando. Sim, isso, então assim, quando vocês forem procurar profissionais para fazerem isso, digam que vocês estão tentando engravidar, que a esposa quer engravidar, isso é fundamental. Então, esteroides anabolizantes, quando a pessoa quer e quando às vezes, né, de forma inadvertida. E o álcool. Então, assim, nós temos estudos recentes mostrando que o consumo de álcool piora muito, tanto a qualidade quanto a quantidade dos espermatozoides. E aí a pessoa pensa que é dose dependente. Às vezes a pessoa fala assim, mas é só uma taça. Porque eu não bebo destilado. Já vi muita gente falar assim, é só cerveja. Gente, é álcool. É álcool. Álcool é álcool. Ele tá no álcool, ele tá na cerveja, ele tem tudo. É álcool. É álcool. E vai ter risco, vai ter piora da qualidade. Então, assim, isso não é... E com piora de resultado reprodutivo, tanto natural quanto em fertilização in vitro. É coisa muito... Dado muito importante para falar para os homens. Quando nós falamos em gameta feminino, a mulher nasce com todos os gametas dela. Agora tem alguns estudos querendo falar um pouquinho diferente, mas ainda não são estudos de boa qualidade. Então, assim, até o momento a mulher nasce com todos os óvulos dela. O homem, ele faz uma produção espermática que se renova a cada 70, 80 dias. Então, veja, gente, o homem ele pode melhorar a qualidade espermática dele se ele mudar os seus hábitos por 3 meses. Sim, entendeu? Nossa, Claro, eu posso ter algum impacto vascular daquela pessoa que fumou por muitos anos e eu ter um impacto, né, na qualidade dos vasos, do testículo. Sim, mas só dele parar de fumar, eu tô deixando de ter aquele estresse oxidativo diário no processo de formação espermática. Então, isso é importante. Quando a pessoa vai na Nutri, a Nutri fala, olha, e hoje nós temos algumas nutricionistas especialistas em fertilidade, eu acho isso muito bom, muito positivo, porque acho que assim, eu brinco que não precisa ser, às vezes, tão radical, assim, numa preocupação muito excessiva com absolutamente tudo que a pessoa come, senão a pessoa fica até assim... Sim, porque daí eu não vou comer, não posso comer. O que eu vou comer, então, né? Então, assim, nem tanto céu, nem tanta terra. Mas um cuidado, e isso é importante, tanto para a mulher quanto para o homem. E talvez essa mudança de hábito seja mais expressiva para o homem do que para a mulher. Você sabe que quando a gente fala em fertilidade, eu vou já te perguntar, eu vou emendar 2 coisas, tá? Porque a gente sempre ouviu falar sobre fertilização in vitro. Ainda se usa esse termo? Usa. Isso é a FIV. Fertilização in vitro, correto. Quantas vezes a pessoa tem que tentar fazer uma fertilização para dar certo? Você antes falou sobre 1 ciclo, 2 ciclos, mas eu não sei se era exatamente sobre isso. Mas a gente ouve falar que o casal tentou uma vez, fez um investimento alto para que isso acontecesse. Não deu certo. Aí vão lá e fazem de novo. Tem gente que tenta 3, 4, tem gente que tenta 1 e dá certo. Qual a média? Tá. Então, qual é a chance média? Isso depende da idade também. Né? Claro que depende da idade do gameta. Mas vamos falar assim, qual é a taxa de sucesso de uma fertilização in vitro? 40% nós estamos falando numa taxa média. 40%, 42%. Tanto fora do país quanto no Brasil. Isso que eu acho muito legal falar. Então é meio que global. Isso, é global e a nossa qualidade da reprodução assistida do Brasil é excepcional.
Eu fico muito feliz em falar isso, porque às vezes as pessoas acham que fora é melhor e tal, e eu trabalhei em contato muito próximo nos Estados Unidos e depois na Austrália com reprodução assistida, e eu vou dizer para vocês que a reprodução assistida que nós fazemos aqui é excelente, é de um nível, né, um nível excelente mundial. E a taxa de sucesso aproximada é essa. O que muda? Então, assim, vamos lá. Quando nós fazemos uma fertilização in vitro, o que nós fazemos? Uma estimulação ovariana para paciente, então, usamos medicamentos, que eu falei para vocês que o custo hoje é menor. Então, nós fazemos uso desses medicamentos, os folículos, que é onde estão os óvulos, eles crescem, e quando eles estão num determinado tamanho, nós vamos lá, o paciente está sedada, e eu vou aspirar o folículo, vem o óvulo, vai para o laboratório. No laboratório, faço o procedimento de colocar o espermatozoide junto com o óvulo, isso, ou em contato, que é a FIV clássica, mas o espermatozoide junto com o óvulo, e nós vamos acompanhar o desenvolvimento desse embrião. O que acontecia antigamente? Algumas pessoas falam, nossa, doutora, mas minha amiga colocou 3 embriões. Nós não fazemos isso mais. Por quê? Porque antigamente nós transferíamos esse embrião em estágio de D3. O que é D3? Fez o procedimento, dia 1, dia 2, 3 dias depois transferia os embriões. Para dentro da barriga, literalmente. Para dentro do útero, isso. Para a barriga, eu falei. E aí, a depender da idade, nós transferíamos 2, 3 ou até 4 embriões. Sim. Hoje nós não fazemos isso mais. Por quê? Porque hoje nós deixamos, isso não é uma regra, em alguns casos nós podemos transferir um embrião de D3, mas hoje, em geral, nós esperamos D5 ou D6, que é um embrião no estágio que nós chamamos de blastocisto. Que ele já está mais desenvolvido. Sim. Tá? Então, nós melhoramos o meio de cultivo. A reprodução humana evolui, gente, é uma coisa muito, incrível. Né? Sim. E aí a chance de você ter, por exemplo, gêmeos ou trigêmeos, como as pessoas morriam de medo, também diminui. Diminui, porque nós transferimos um embrião por vez. Esse embrião pode se dividir? Sim, pode. Qual é o risco? Qual é a taxa? Sim. Qual é o risco de acontecer? De 1%. É 1,5%. É baixo, mas acontece. Então, assim, conheço alguns. Mas daí talvez porque esse embrião, ele é muito bom, ele é muito novo, muito ótimo, e aí ele... E ele se dividiu em 2. Isso assim, a gente não sabe os fatores que determinam para que isso aconteça. Mas, de fato, pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Mas acontece. Não, mas não é quando a gente vai falar que acontece muito, porque não, mas é raro. Então, nós transferimos um embrião por vez. E tem uma nova tecnologia, não é tão nova assim, mas assim, de alguns anos para cá, mas hoje nós trabalhamos com muito mais segurança nesse sentido, principalmente porque o nosso público acima de 40 anos aumentou muito, né? Então, nós hoje trabalhamos, como eu falei, a média é 37, 38, então nós temos pacientes com mais de 40 anos que nos procuram. E aí seria analisar a ploidia desse embrião. Então, se esse embrião é geneticamente normal do ponto de vista de número de cromossomos. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fala que é geneticamente, a pessoa acha que investiga tudo. Não, nós não investigamos tudo do embrião, né? Sim. Não tem uma avaliação gênica, até é possível, mas aí é um outro tipo de exame, que é a biópsia do embrião para essa avaliação. Se ele está um embrião saudável se ele é um embrião 46XX, que é um embrião que é uma menina, e 46XY, que é um embrião que é um menino. Ah, doutora, pode escolher? Não, no Brasil não é permitido escolher, mas você pode saber, entendeu? Você pode saber o que está ali. Exatamente. Pronto que para vai ser transferido. Isso. Por que isso acima dos 40 anos? Na verdade, a gente deve conversar com todas as pacientes acima de 36 anos, isso é o que é a orientação. Mas acima de 40 anos, a gente conversa de uma forma mais importante com a paciente, porque o risco de perda gestacional, nós estamos falando de um risco de perda gestacional da ordem de 35%. Então, se essa paciente engravida, perde, e ela tem 42, e aí, entendeu? Tem 41 anos, quanto tempo até vai levar? De novo. Então, nós transferimos um embrião com um potencial de implantação e de nascido vivo maior. Aí, quando nós transferimos esse embrião euploide, aí nós estamos falando de uma taxa de sucesso de aproximadamente 50%, se a paciente é mais jovem, até 55%. Eu vou refazer essa pergunta, porque eu fiz para a doutora Ionara antes aqui da gente estar também no ar, literalmente, mas eu acho bem importante também. A questão da mulher, quando ela está
com desejo, quando ela tá naquele período fértil, quando ela tem aquele tesão literalmente de estar com seu parceiro, de fazer as coisas e tudo mais. De certa forma, esse desejo, essa intencionalidade, tem também algo que seja palpável no sentido de fazer com que ela engravide mais rapidamente, mais facilmente? Essa pergunta é ótima, eu acho ela ótima. Porque é o seguinte, a mulher ela tem um ciclo. Então, se ela se observar bem, ela vai saber o dia que ela está mais fértil. Então, eu vou falar aqui porque muitas pessoas vão ouvir e eu acho importante. O dia mais fértil não é o dia que a mulher ovula. O dia mais fértil são 2 dias antes dela ovular, que coincide com o pico do estrogênio, e aí é o que eu ia falar para o Thiago, e o pico do estrogênio, esse é o hormônio feminino, então ele começa a cair um pouquinho antes da mulher ovular. E existe um pico da testosterona que coincide com essa fase. E a testosterona aumenta o desejo feminino. Uhum. Então, olha que coisa interessante. Realmente, nessa fase em que ela tem mais desejo, provavelmente é o dia mais fértil que dela. Então, existe uma coincidência. Entendeu? E aí tem gente que fala assim, mas a mulher, ela consegue identificar? Consegue, né? Consegue identificar o dia que ela tem desejo. E como eu também estava falando com você antes, que nós somos mamíferos, nós somos animais. E como os bichos que a gente conhece, né, no dia a dia, nós também temos praticamente as mesmas características. Uhum. A gente vivencia tudo isso com consciência, mas a gente vivencia tudo isso. Vivencia. E é muito importante observar o próprio corpo. Eu costumo dizer o seguinte, existem hoje aplicativos, aquela pessoa coloca, né, para saber qual é o dia mais fértil. Mas se é uma paciente bastante observadora, ela consegue observar. Então, na verdade, eu falo para as pacientes, e outro aplicativo, às vezes deixa a paciente muito estressada. Porque ela fica naquilo, né? Não, coitada, acho que deixa o casal estressado, porque ela fica naquele negócio, e o marido, sabe assim, tira até um pouco da espontaneidade da relação, entende? Então, eu gosto de dizer assim, ó. Horário. Primeira coisa. Deu horário pra, vamos lá, fazer. Ai, olha, Thiago, fala aqui na reprodução humana. Mas eu imagino que tenha isso. Eu já tenho mais de 20 anos de reprodução humana. Eu não quero falar a idade, já contei agora. Mas eu já tenho bons anos da reprodução humana. E no passado a gente orientava até, olha que eu falo que é um pecado isso que a gente fazia. Não é? Mas evoluiu, gente, graças a Deus. Evoluiu. Mas enfim, o que eu quero falar para vocês? O seguinte, existe um aspecto muito importante que é a qualidade espermática que nós estávamos falando. Então, assim, às vezes a paciente fica tão ligada no aplicativo e aquele vai ser o dia mais fértil, e aí menstruou, e aí não teve relação, e passou, e tá muito ocupada, e o marido também, enfim. E aí vai ter relação naquele dia. O que acontece quando a paciente não tem relações anteriores? Os espermatozoides que ficam ali armazenados, né, no epidídimo, então assim, que ficam retidos ali na bolsa escrotal, né? No homem ali dentro. Entendeu? Vocês entenderam? Esses espermatozoides, quando eles ficam armazenados por muito tempo, nós temos estresse oxidativo. Então, isso piora a qualidade espermática. Então, o que é o ideal para a mulher que quer engravidar? Então, vamos lá, gente. Vocês querem engravidar? Então, prestem atenção. Acabou o período menstrual, comecem a ter relações em dias alternados. O dia mais fértil seria 2 dias antes da ovulação. E que, se você conseguir observar bem, é o dia do muco mais fluido. O muco, a mulher perde aquele muco e, às vezes, ela fica esperando o muco mais viscoso. O muco mais viscoso é mais perto da ovulação em si. E o muco mais fluido é o dia mais fértil da mulher. Eu não sei, eu não vou acertar o dia. Se você tiver relações em dias alternados, a gente vai ter boa qualidade espermática para o seu dia fértil. E então, a possibilidade de engravidar. E assim, esse dado da piora da qualidade espermática, de ficar muito tempo sem ejacular, isso é importante. E às vezes os casais não se atentam para isso. Não se atentam, porque na verdade, como eu falei, isso, às vezes as pessoas vão se preocupar só quando estão em busca disso, né? Do positivo, exatamente. Então aí
Você vai deixando, você não vai se cuidando, você vai bebendo, você vai fazendo todas as coisas naturalmente e não se dá conta. De repente, quando você fala assim, a minha esposa quer engravidar, nós queremos engravidar, então vamos mudar tudo. Mas daí poderia ser tudo tão natural, não é? Poderia ser mais natural se as pessoas vivenciassem de uma forma mais, como todo mundo fala, mais saudável, mais no dia a dia, mais prestando atenção nas coisas da vida, não é? Isso mesmo, Thiago. Assim, hoje nós estamos vivendo uma era do wellness, né? Então, assim, se fala muito em qualidade de vida, em cuidar do corpo, em cuidar da mente e tudo mais. E a fertilidade teve um tema importante no último summit aí do wellness. E foi justamente a questão do cuidado com a fertilidade, às vezes até da preservação da fertilidade. Então, gente, qualidade de vida não é só você ir para academia. Qualidade de vida é o que você come, é o que você ingere, é o ar que você respira, é o que você deixa de fazer, é a bebida alcoólica que você deixa de consumir. Então, é um todo. E isso vai ter um impacto positivo na fertilidade do casal. Mas, gente, eu não tenho como deixar de perguntar isso para você. Não tenho que... Por quê? Porque quando a gente fala de reprodução humana, a gente está falando de ciência, a gente está falando de... Realmente, científico. E aí a gente vai de embate, talvez, com a religiosidade, com a espiritualidade de algumas pessoas. Você já deve ter ouvido algumas situações ou vivenciado situações onde... Mas isso não é natural. Você está fazendo uma coisa que Deus não quer que faça. Como é para você ouvir esse tipo de coisa, sendo uma médica que trabalha com isso, reprodução humana, e ao mesmo tempo ver que a ciência tem evoluído tanto e colaborado com tantas pessoas para a realização de sonhos. E ao mesmo tempo você tem esse contraponto, claro que é um número... não sei se menor, mas eu diria que é um nicho da parcela da população que é contrária a tudo isso. Como é para você lidar com isso? Tiago, é o seguinte, eu acho que quanto mais natural, melhor. É simples. Para mim é muito simples. Se a paciente, como eu falei, qual é a melhor época para você engravidar? Dos 25 aos 35. Entendeu? Então, isso é o melhor. Se a paciente tem condição de engravidar com uma indução de ovulação, eu vou tentar a indução de ovulação para ela. Quanto mais natural, melhor. Se ela tiver condições de engravidar com uma inseminação, que nós não falamos aqui, mas é uma técnica de menor chance de sucesso, que nós não fazemos para mulheres acima de 38 anos, mas é uma técnica um pouco mais natural, porque a fecundação acontece dentro da tuba uterina, mas no útero, em vivo, melhor. Então, quanto mais natural, melhor, eu não tenho dúvida disso. Mas nós temos recursos para uma situação de saúde, que é uma impossibilidade de gravidez. A infertilidade é doença. Infertilidade é doença, que tem muitas comorbidades associadas. Uma delas, depressão e ansiedade. O nível de depressão e ansiedade que um casal sofre com um diagnóstico de infertilidade se equipara a um diagnóstico de câncer. É porque a pessoa sofre muito, né? É um sofrimento. Isso, nós temos estudos que fazem esse tipo de avaliação. Então, gente, é um sofrimento muito grande. Isso tem impacto na qualidade de vida, na qualidade de trabalho. Então, tem impacto. A paciente está há anos usando antidepressivo. Quando ela engravida, acabou, gente. Ela está curada. Então, eu vejo o tratamento da infertilidade como algo que, para mim, é um bem. É um bem para a paciente, é um bem para o casal. Eu gostaria que fosse natural, ótimo. Eu já tive pacientes, Tiago, que me falaram, doutor, eu não quero fazer fertilização in vitro, porque isso vai contra os meus princípios. Tudo bem? Você entende isso, isso, isso? Sim. Você sabe que você está diante desses riscos e você sabe que pode ser que você não consiga? Sim. Ou você vai ter o maior risco de ter uma gestação que evolua para aborto. Isso. Doutora, eu sei de tudo isso, mas ainda assim eu quero tentar. Tá bom. Então, é um acordo, sabe, Tiago? Acho que quando a gente fala com a paciente abertamente... Expõe o que precisa ser exposto. No Brasil, nós fazemos uma medicina... Está mudando, mas nós fazemos uma medicina muito paternalista. Tá? Que é como se a gente decidisse pelo paciente. Isso está errado. Não é para ser assim. O que é o ideal?
é isso aqui que nós temos, isso nós temos de chance de sucesso, é isso aqui que tem na literatura, tal. O que você quer fazer? E o paciente, ele faz uma decisão compartilhada. Então, isso não tem problema. Em relação a isso, assim, é a questão espiritual. Tiago, eu acredito, assim, que nem tudo que nós conseguimos fazer deva ser, entende? Assim, deva ser feito. Acho que, assim, nem tudo que o homem... Nós temos uma capacidade para fazer coisas, assim... Sim, absurdas. Absurdas, do ponto de vista de ciência. E nem tudo deve ser feito. Entende? Eu acho... hoje, nós estamos caminhando para uma situação de investigação gênica do gene em um nível... a gente ainda não faz escolha de óleo, isso não existe, sim, tá? Isso, Mas, assim, existem outras coisas que começam a aparecer. A gente deve seguir por esse caminho? Não sei, Tiago. Sinceramente, eu tenho lá as minhas restrições também. Sim. Entendeu? Mas dentro do que nós fazemos hoje, eu, como médica, eu faço isso com muita tranquilidade. Muita mesmo. Eu acredito que realmente nós estamos tentando fazer um bem para aquele casal. E esse bem, eu vou dizer para vocês, uma vida, né, uma família que se forma, gente, isso cura vidas. Isso cura vidas. Então, é isso que eu sinto. Na verdade, assim, minha profissão me traz muitas alegrias, Tiago. Agora, eu acho que é uma área que demanda muita atenção, muito cuidado, e pode ser que no futuro a gente tenha que falar alguns nãos aí para alguns avanços científicos. Sim. Sabe? Então, é assim que eu encaro. Que legal terminar esse podcast, né? Desta maneira. Eu quero agradecer demais, Ionara, pela presença aqui. Tá geladinho aqui dentro. Mas vai continuar uma delícia, gente. Obrigado demais pela presença aqui. Interromper as suas férias para é um prazer, Thiago. Aqui. Eu acho assim, esse bate-papo com você é sempre muito legal. Obrigado. Eu quero elogiar o seu trabalho. Eu acho sensacional e é sempre um prazer estar Obrigado. aqui. Eu que agradeço de verdade. Eu acho que trazer informações de qualidade com profissionais como você, que tem nome, que sabe exatamente o que está fazendo, eu acho que esse é o meu grande objetivo. E isso eu tô conseguindo cumprir aqui no podcast. Obrigado mais uma vez. Até uma próxima oportunidade, viu, Ionara? Obrigada. Gente, ficamos por aqui. Quarta-feira que vem, né? A partir das 4 horas da tarde, tem um novo episódio aqui no Thiago Maffesoni Entrevista. Espero a companhia de vocês. E lembrando que vocês podem acompanhar o nosso podcast de onde você estiver, a hora que você quiser. É só acessar o nosso YouTube. Assine o sininho, claro, para você receber sempre as notificações de episódios novos. Um abraço, até a próxima.